Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje, nós queremos mostrar que, na análise marxista, a religião pode desempenhar um papel progressivo na história. Esse vídeo, então, é de certa forma uma continuação do vídeo anterior, no qual nós falamos sobre aquela questão da religião ser o ópio do povo. No vídeo anterior, nós falamos que, para Marx, a religião ela é a expressão da miséria real, mas ao mesmo tempo ela também é um protesto contra essa miséria. Então nesse vídeo nós vamos apresentar a leitura que Engels faz das chamadas guerras camponesas que aconteceram na Alemanha e apresentar também um de seus principais líderes, que foi o Thomas Müntzer, que foi um reformador protestante que era de uma ala de oposição ao Martinho Lutero. Thomas Müntzer foi tão importante que, inclusive, o filósofo marxista Ernst Bloch escreveu um livro sobre ele. Essa obra aqui se chama Thomas Müntzer als Theologe der Revolution, ou seja, Thomas Müntzer como teólogo da Revolução. Inclusive, na antiga DDR, na Alemanha socialista, a nota de 5 marcos trazia o rosto do Thomas Müntzer. Como nós vamos ver, ele era um reformador protestante de uma ala mais à esquerda e era o representante das camadas mais pobres, dos plebeus. Então vamos lá, acompanhe. Antes da gente iniciar um breve recado, gostaria de anunciar que o nosso curso de Introdução à Filosofia finalmente está no ar. É um curso com mais de 14 horas de duração e o objetivo do curso é propiciar a você contato direto com as principais obras da filosofia em todos os períodos. O curso começa de lá da Grécia Antiga, com os filósofos pré-socráticos, passa pela Grécia Clássica, pelo helenismo, pelo período romano, pela Idade Média, período moderno, até a filosofia contemporânea. O objetivo é preparar você a ler alguns textos clássicos da filosofia para você ter contato direto, por exemplo, com as obras de Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Marx, Hegel e etc. É um curso que eu demorei 9 meses para poder elaborar e gravar e fazer tudo. Inclusive o documento do Word que eu usei como base para gravar os vídeos chegou a 180 páginas, a mais de 180 páginas, na verdade. Eu tenho até a base para talvez lançar um livro aí futuramente sobre uma pequena introdução à história da filosofia. O curso não tem data de início. A partir do momento que você se inscrever, você já pode começar o curso. Ele tem exercícios, você pode fazer no ritmo que você quiser. Então não tem dessa de ter datas marcadas, você ter que cumprir horários, não tem nada disso. Você só se inscreve e pode começar. Este curso está sendo oferecido na plataforma Udemy. Eu resolvi não fazer aqui no YouTube, porque o YouTube não é um veículo apropriado para esse tipo de conteúdo. O Adorno faz uma observação interessante de que, dependendo de onde um determinado conteúdo é veiculado, isso muda a percepção do próprio conteúdo. O Theodor Adorno fez um estudo, na verdade, na época, em relação à música erudita. Ele comparava como que era a recepção da música erudita quando as pessoas estavam de frente para a orquestra e como que era quando as pessoas ouviam a mesma música pelo rádio. Então, o Adorno chegou à conclusão de que as pessoas achavam que quando a música erudita vinha pelo rádio, isso era mais percebido como uma forma de entretenimento, porque o rádio é isso. E o YouTube é de forma semelhante. Então, certos tipos de conteúdo não são apropriados. Você vai perceber lá que o formato do curso é um pouco diferente, o formato dos vídeos não é exatamente como a gente tem aqui no canal. Então, para mais informações, é só você clicar no link que está na descrição deste vídeo. Então, voltando ao conteúdo do vídeo. O Engels escreveu essa obra aqui, Der Deutsche Bauernkrieg, a Guerra Camponesa Alemã, em 1850, ou seja, 2 anos depois da Revolução de 1848. E o Engels tinha como objetivo exatamente examinar a fracassada Revolução de 1848 à luz de eventos históricos mais longínquos, como foram essas guerras camponesas alemãs. O texto foi publicado na Nova Gazeta Renana e o Engels queria mostrar que os alemães também tinham um passado revolucionário. Nós já comentamos aqui em outros vídeos que o próprio Marx e também o próprio Hegel já falavam que enquanto os outros povos faziam as revoluções, os alemães só pensavam nelas. Mas se a gente olhar mais para trás, o povo alemão também tem uma tradição revolucionária. O Engels vai falar no início, por exemplo, que as classes sociais em 1848 eram basicamente as mesmas da época das guerras camponesas, as 3 principais classes. E ele começa então essa obra no primeiro capítulo fazendo um exame do desenvolvimento das forças produtivas ali na época das guerras camponesas.
E o que mais nos interessa aqui é o capítulo 2, quando ele vai falar sobre o Thomas Müntzer. O título desse segundo capítulo já é uma lição aos marxistas. O título é o seguinte: Os dois grandes agrupamentos e suas ideologias, Lutero e Müntzer. Por que isso é uma lição já? Logo o título. Porque o Engels ele consegue olhar para o movimento da Reforma Protestante e consegue ver dois grupos distintos ali. Ao contrário de muitos marxistas que tentam uma análise muito rasa e acham que religião é tudo a mesma coisa. E a gente quer mostrar aqui que não é. Nós queremos mostrar que a religião, às vezes, pode, de fato, desempenhar um papel progressista na história, como o Engels vai mostrar aqui. O Engels começa aqui, por exemplo, criticando os teóricos de seu tempo, principalmente os jovens hegelianos, que achavam que as discussões na Idade Média eram só discussões teológicas, né? E que se o pessoal na época entrasse em acordo em relação às discordâncias teológicas, então eles não teriam motivo nenhum para brigar na vida real. Isso é uma grande bobagem, né? O Engels vai falar que, olha, a questão não é essa. A questão é a gente conseguir ver o que está por trás dessas questões que se apresentam como religiosas. Isso é problemático porque muita gente que gosta do marxismo, às vezes não gosta de estudar a Idade Média, por exemplo, acha que a filosofia medieval é muito chata, é muito maçante, né? Ou seja, isso é realmente não conseguir ver o que está por trás, né? Isso é uma análise muito rasa dos fenômenos e o que o Engels está criticando aqui. Vejam só, na página 343 aqui dessa edição, o Engels fala claramente, olha, também nas chamadas guerras religiosas do século XVI, trata-se, acima de tudo, de interesses de classes muito materiais e positivos. E essas guerras eram lutas de classes. Olha só, grande lição, ou seja, essas guerras religiosas, né, naquele contexto lá, guerras camponesas alemãs e reforma protestante, o Engels está falando. Essas guerras religiosas eram, na verdade, lutas de classes. O fato de que essas guerras se apresentavam sob um manto de interesses religiosos não muda nada na questão. Essa era a forma com que as questões conseguiam ganhar expressão ideológica na época. Engels afirma que todo ataque ao modo de produção feudal era apresentado como heresia, né, e que a oposição ao feudalismo ela aparecia às vezes como misticismo, né, ou seja, na tradição mística do cristianismo medieval. Às vezes a oposição ao feudalismo aparecia como heresia e às vezes aparecia como levante armado direto. Das várias formas de heresia, havia aquelas também que eram expressão direta das necessidades das camadas mais baixas, né, das necessidades dos plebeus, como afirma Engels aqui, a palavra que ele usa, né, as classes plebeias. Essas heresias ligadas mais ao povo pobre, elas compartilhavam de algumas características das heresias burguesas, né, no sentido de que ambas eram contra o papado, contra as classes eclesiásticas. Só que as heresias camponesas, das classes mais baixas, elas iam além, porque elas exigiam também o estabelecimento da igualdade total entre os cristãos, à maneira do cristianismo primitivo, mas não só dentro da igreja, mas que essa igualdade total entre todos os cristãos, ela se estendesse também para a sociedade civil. Engels afirma que essas heresias plebeias, elas foram, na verdade, uma antecipação do comunismo através da fantasia. Thomas Müntzer foi o representante dessas heresias plebeias, e foi ele que deu expressão aos anseios da única classe que estava totalmente fora da sociedade oficial da época. Ali na época da Reforma e das guerras camponesas, houve basicamente três facções. Uma que eram os católicos conservadores, que queriam manter tudo do jeito que sempre foi. De outro lado, a gente tinha os luteranos, né, ou seja, os reformadores moderados. E de outro lado, a gente tinha a classe revolucionária, né, que era representada pelo Thomas Müntzer, que eram os protestantes radicais. O Lutero ele começou a reforma protestante de uma forma, de fato, mais radical, né? Mas aos poucos ele começou a amansar e num determinado momento em que o conflito se acirrava, ele teve que tomar uma decisão e o Lutero resolveu debandar para as classes mais baixas da nobreza. E quem representou então os interesses daquela classe plebeia mais radicalizada foi o Thomas Müntzer. O Engels afirma que o Lutero foi muito importante porque ele forneceu uma grande arma, uma grande ferramenta poderosíssima aos camponeses, que foi a tradução da Bíblia.
né? O Lutero traduziu a Bíblia, os camponeses eles puderam então compreender melhor, né? Claro, o analfabetismo era muito alto, não quer dizer que todo camponês estava lendo, né? Mas os textos bíblicos passaram a circular mais e eles puderam então comparar a sociedade cristã originária, ou seja, a igreja cristã primitiva, com a sociedade feudal na qual eles viviam. E eles passaram a perceber então que não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Thomas Müntzer era um pregador de origem pobre. Ele era teólogo, ele tinha o título de doutor, e o Engels fala que ele passou de pregador a agitador político em pouco tempo. A ala da Reforma Protestante liderada por Müntzer tinha um programa político muito bem definido. É muito interessante, o Engels fala aqui, na página 354, ele fala o seguinte, olha, este programa exigia o estabelecimento imediato do reino de Deus, né, do reino dos 1000 anos sobre a terra e uma volta da igreja às suas origens e também a eliminação de todas as instituições que estivessem em contradição com o cristianismo primitivo. Então vejam só, comparem a questão da religião enquanto ópio do povo e a religião agora com Thomas Müntzer. Ou seja, eles queriam o estabelecimento do reino de Deus no aqui e no agora. Vejam, nós estamos falando de cristianismo ainda. Vejam como que determinada leitura do cristianismo pode fazer com que o cristão espere o reino dos céus só lá, no outro mundo, né, e faça com que ele tenha que aguentar toda essa vida aqui de qualquer forma, aguentar, por exemplo, todas as injustiças e esperar que a justiça seja feita no outro mundo. Por outro lado, a gente tem também essa ala mais radical do cristianismo que olha para a igreja cristã primitiva e vê o seguinte, olha, as nossas relações elas têm que ser baseadas nisso aqui. O mundo ele tem que ser uma extensão dessa igualdade entre os primeiros cristãos. Thomas Müntzer entendia por reino de Deus nada mais, nada menos que uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. O Martinho Lutero chegou a desafiar o Müntzer diversas vezes para que eles fizessem debates públicos, para que eles resolvessem as suas desavenças políticas e também teológicas. O Müntzer jamais aceitou, porque ele achava que isso não levaria a absolutamente nada, né? Você fazer um debate lá com um público já totalmente biased, como se diz no inglês, né? Totalmente lá já voltado para o Martinho Lutero, um público que, na verdade, já estava predisposto a aceitar suas ideias. Então ele pensava, isso não vai adiantar nada eu debater com o Martinho Lutero. Ele passou por diversas perseguições políticas, teve que fugir de diversas cidades, ele foi chamado a dar depoimentos dentro de castelos, né, da nobreza da época, e acabou que ele não conseguiu os seus objetivos políticos, né? Ele não conseguiu, de fato, organizar o povo, ele não conseguiu criar, de fato, uma organização revolucionária que pudesse guiar os camponeses aos seus objetivos. A análise de Engels é importante para mostrar que a religião ela pode cumprir um papel progressista na história. Obviamente que quando a gente olha para a igreja evangélica no Brasil hoje, a gente não consegue visualizar isso. Mas a gente tem que saber que isso não é a totalidade da igreja cristã. Eu, às vezes, fico vendo os tweets de um pastor evangélico muito progressista, eu esqueci o nome dele agora, e às vezes eu fico vendo um pessoal de esquerda que fica respondendo ele, falando tantas barbaridades, fico, gente, que absurdo, né? O cara é um pastor evangélico, é importante ter esse tipo de voz progressista dentro das igrejas, e o pessoal da esquerda fica descendo a lenha no cara, sabe? E não é esse o caminho, né? Eu não sei se o pessoal que o critica é um pessoal marxista, mas se forem marxistas, não conhecem exatamente a forma como o marxismo deve tratar a religião. E é por isso que eu achei importante trazer essa análise do Engels aqui para mostrar isso. O próprio Engels, eu já mostrei aqui no canal, o Engels mais no final da vida dele, ele estava escrevendo textos sobre o livro de Apocalipse. Né? Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Né? O Engels fazendo uma interpretação da obra de Apocalipse. É uma coisa que nenhum marxista se imagina fazendo, lendo a Bíblia e interpretando, escrevendo artigos sobre interpretação bíblica. E sobre essa questão da religião, eu gostaria de trazer também algumas reflexões de Hegel, que estão aqui em sua obra Princípios da Filosofia do Direito. O Hegel vai falar basicamente o seguinte, olha, criticar é fácil. Criticar é muito fácil. Né? Ele começa falando o seguinte, olha, ungebildete Menschen, né? Ou seja, as pessoas não educadas, né? As pessoas que não passaram por um processo de educação, elas adoram, né? Elas gostam muito de discussões e de falar mal.
né, de criticar no sentido de falar mal. Né? Por quê? Encontrar erros é muito fácil. Agora, o difícil é encontrar o bom e a necessidade interna nas coisas. Aí ele continua, olha, os iniciantes, eles sempre começam pela crítica. Agora, os estudados, né, ou seja, aqueles que têm uma educação mais avançada, eles conseguem ver em tudo o positivo. Então, é importante chamar atenção aqui, né, para essa questão de que a gente não deve simplesmente sair achando crítica em qualquer coisa, porque isso é típico de quem está começando, né, no processo ali de descobrir a filosofia ou de descobrir qualquer outro campo teórico. E mais especificamente em relação à religião, ele continua e fala o seguinte, olha, na religião, né, as pessoas gostam muito de dizer que isso ou aquilo é superstição. Né? Agora, é imensamente, né, ou seja, é infinitamente mais difícil você conseguir aprender a verdade nesses eventos, nesses fenômenos que a gente simplesmente descarta como supersticiosos. E a questão é exatamente essa. Quando a gente vê essa análise de Engels aqui, o que ele está fazendo? Ele não está vendo as questões teológicas como meramente teológicas, mas ele consegue ver a necessidade interna da coisa, exatamente o que o Hegel está nos ensinando aqui. A gente não pode simplesmente descartar questões religiosas como se fossem questões de menor importância. Achar que a teologia, por exemplo, não vale a pena. Não, a gente tem que conhecer. Nós temos que conhecer essas coisas. E o ótimo exemplo que o Engels nos dá, tanto neste texto, quanto no outro texto dele sobre o Apocalipse, que a gente já abordou aqui no canal, eles vão mostrar isso. Então foi esse aí o nosso papo de hoje. Deixa um like aí no vídeo, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.